Melissa era uma mulher de meia idade que morava sozinha na casa que herdara dos pais mortos em um acidente aéreo. Ela tinha apenas 12 anos quando a aeronave caiu e, apesar de ser a única sobrevivente da tragédia, ficara cega desde então. Com a certeza de que jamais enxergaria novamente, Melissa jamais se apaixonou por alguém, o que a fez aprender a se virar sozinha. Todos os dias, ao chegar do seu trabalho no hospital, onde era enfermeira, ela se trancava dentro de casa e só saía no outro dia para trabalhar. Entretanto, naquela noite ao chegar, nada fora diferente, exceto por um barulho estranho que ouvira no quintal enquanto subia as escadas para o andar de cima. Resoluta, Melissa tateou o corrimão e desceu os degraus de volta para a sala de estar e caminhou para a cozinha a fim de conferir a porta dos fundos. Estava trancada, como havia deixado antes de sair para o trabalho. Convencida de que talvez estivesse cansada por causa das tarefas do cotidiano, Melissa suspirou fundo e chegou a sorrir de si mesma. É só o vento lá fora. Não seja boba, mulher, pensou, enquanto subia novamente as escadas. Mais uma vez, ouviu-se um barulho no quintal. Agora era nítido para ela que alguém estava tentando abrir a porta da sala. Seu coração disparou e seu andar ficou descompassado com o medo. No entanto, tentou manter a calma, então respirou fundo antes de falar. Quem está aí? De repente, o barulho na maçaneta da porta cessou e logo, um vulto poderia ser visto através da janela da sala correr para os fundos, não fosse sua deficiência impedi-la. Sem resposta, Melissa ficou parada, trêmula, indecisa. Sua respiração se fazia audível pelo pânico que sentia. Pouco a pouco, ela subiu até o último degrau. Foi quando ouviu alguém que pulava a janela da sala. Então tateou as paredes do corredor que dava para os quartos, apressando-se. Por causa do medo a ofuscar suas atenções, ela bateu com um dos joelhos em uma mobília de canto e caiu com a dor. Passos subiam lentamente os degraus, eram pesados e fortes. Então deduziu ser um homem, aquele que a perseguia. Quando alcançou a porta de seu quarto, Melissa adentrou resfolegante, mas ao tentar trancá-la, deixou a chave cair. Então se pôs de joelhos e tateou o chão com suas mãos apavoradas. Seu coração gelou quando os passos na escada se tornaram passos no corredor. Apanhou a chave e inseriu na fechadura com dificuldade. Depois girou de forma débil, trancando a porta, quase ao mesmo tempo em que houveram as batidas. Com esforço, ela alcançou o telefone que ficava sobre a cabeceira da cama. Em vão, a linha estava cortada. As batidas na porta agora eram socos e pontapés, assim como as batidas daquele coração aflito. Se vendo sem saída, Melissa tateou até alcançar a janela e, sem hesitar, passou suas pernas para o lado de fora, depois todo o corpo. Uma brisa fresca açoitou seus cabelos e espalhou suas lágrimas sobre o rosto. Não havia saída. As batidas na porta estavam prestes a escancará-la de vez. Foi quando decidiu escalar a pequena escada de incêndio para chegar no telhado, que para ela tratava-se de um terreno desconhecido. Entretanto, não havia escolha. Pouco a pouco ela caminhou até a extremidade e alcançou o beiral. Então gritou por socorro o mais forte que pôde. Em troca, apenas o silêncio da noite. A perseguição cessara de súbito, pondo em dúvida sua própria sanidade. Estaria eu enlouquecendo?
Melissa ficou parada sob o beiral enquanto todo o medo e desespero esvaíam-se lentamente, trazendo de volta a paz para aquele coração. Convencida de que tudo não passasse de uma peça pregada por sua mente, Melissa buscava concentração para voltar para o quarto. Então virou-se devagar. Entretanto, jamais poderia ver a figura prostrada à sua frente. Era um homem vestido em túnica preta e tinha o rosto encoberto por uma máscara de porco. Melissa silenciou, como se percebesse a presença do mal, mesmo sem enxergá-lo. Suas pernas trêmulas não podiam prosseguir. Foi quando, com um único gesto, o homem mascarado empurrou aquele corpo franzino para que logo não passasse de um cadáver no quintal.